São 15 minutos e 38 segundos do episódio, utilizados sem que muito da trama e do conflito desse arco fossem abordados. Boa parte consegue ser sintetizado no monólogo inicial do Araragi, mas o grosso mesmo desses quase 16 minutos é a Senju Gahara dando várias e várias voltas, só para muito indiretamente tentar forçar o Araragi a se confessar para ela. Mas é tudo super interessante, já que o anime te mantém engajado com as cenas que aparecem na tela durante toda a conversa, faz diálogos intensos que outrora tediosos, agora conseguem ser transmitidos de uma forma que prende e captura a atenção da audiência de um jeito muito mais eficaz do que a média da mídia consegue. Não são somente eles sentados conversando, eles estão em movimento a todo tempo, de um lado para o outro, conversando, caminhando, brincando e gesticulando. Diversos tipos de enquadramentos são utilizados. Tem também muita linguagem corporal e expressões faciais que ajudam a transmitir parte dos pensamentos dos personagens, sem que necessariamente eles tenham que ser falados. Araragi Koyomi, o protagonista, foge de casa no Dia das Mães, um pouco por se sentir meio que deixado de lado, já que sua relação com seus pais era muito menos próxima do que a de suas irmãs. Além disso, nosso protagonista também sentia não estar atendendo às expectativas de sua mãe como um filho. Ao sair de casa, no portão, ele tem uma briga feia com sua irmã, Karen, e não deseja retornar, já que ao fazê-lo, ele precisaria se desculpar com ela. E é aí que ele sai da bicicleta e anda sem rumo até encontrar o parque em que ele para sentar e descansar. E é aí que Senju Gahara o encontra. Araragi avista uma menina que tem tamanho para estar no primário e pergunta para Senju Gahara se ela consegue ler o nome na mochila dela. Senju Gahara diz que não consegue ver nada disso. O rapaz, com ainda resquício de seus poderes vampirescos, assume que eles sejam a causa dele conseguir ler tranquilamente o que está escrito na mochila, mesmo estando longe. Araragi aborda a menina, que demonstra hostilidade e desconfiança com ele, o que faz sentido, já que ele é um estranho para ela. Mas mesmo assim ele persiste e se apresenta, e descobre que seu nome é Hachikuji Mayuri. Muito prazer, eu sou o Kiski. Ele pergunta se a garota está perdida, mas ela é bastante receosa em respondê-lo. Os dois têm uma briga. Araragi a derruba e começa a se vangloriar por ter vencido uma estudante do primário no braço, só para em seguida perceber que nada daquilo fazia sentido. Senju Gahara se aproxima e o indaga: mas o que é que você está fazendo? Araragi diz que é difícil de explicar e pede para deixar o passado no passado. Ele pega o papel da mão da Hachikuji com o endereço e o mostra para Senju Gahara, mas ela se afasta e diz que não quer tocar em nada que ele tenha tocado. Então ele decide ler o endereço em voz alta mesmo assim. Após lê-lo, Senju Gahara diz que conhece as proximidades e pode levá-los até lá. Araragi fala para Hachikuji segui-los. Hachikuji o questiona se é Senju Gahara que os guiará e ele diz que sim, e reforça perguntando novamente se ela está perdida. A garota diz que está e que ela é um caracol perdido. E assim se encerra o primeiro episódio. Os três caminham em direção à casa de Tsunade, a mãe de Hachikuji. Uma metáfora: o caracol que carrega sua casa em si mesmo, sua casa, o peso e o medo de não conseguir lembrar da sua mãe. A cena do começo ao fim mostra a distância entre Mayoi e Senju Gahara. Mayoi se esconde atrás de Araragi por praticamente todo o percurso, quase como se não quisesse ser vista. Mas não é só isso. Boa parte das cenas, percorrendo o caminho em direção à casa, é tudo mostrado e evidenciando a desconexão entre as duas, cada uma no lado oposto da outra. Temos também dois outros bons exemplos disso. O primeiro é quando ele chega num sinal de pedestres para atravessar a rua. Senju Gahara vai na frente e assim que chega ao outro lado encara os dois à distância, com um olhar confuso de quem pensa em algo. E assim que o sinal abre para Araragi e Hachikuji, ela, ao invés de esperar, já começa a andar para continuar mantendo sua distância. O segundo é quando Senju Gahara pergunta novamente o endereço, e então volta por onde vieram, e Mayoi aparece se escondendo atrás de um poste para novamente não ser vista por ela. O pai de Hachikuji odeia tanto a mãe dela ao ponto de impedir a menina de ir visitá-la, e isso foi o que despertou a preocupação na Hachikuji de que ela pudesse vir a esquecer o rosto de sua mãe, de que se ela nunca mais fosse permitida visitá-la, ela pudesse vir a deixar de amar sua mãe. Eles caminham por bastante tempo enquanto conversam, e em dado momento, Araragi pergunta à garota se ela tem medo da Senju Gahara ou algo do gênero, já que Hachikuji parece desconfortável perto dela, ou até mesmo com a presença dela. E ela diz que tem a sensação de que a Senju Gahara não gosta dela nem um pouco. Então Araragi em seguida pergunta a Senju Gahara se ela realmente não gosta de criança, e a mesma responde afirmando e confirmando a suspeita da Mayoi. Senju Gahara não gosta nem um pouco de crianças. Durante a caminhada, Senju Gahara nota que eles aparentam ter passado o local do endereço e se desculpa por ter se perdido.
Araragi diz que não tem problema e novamente eles voltam a ir em direção ao lugar. Eles andam por mais um tempo e novamente Senjogahara diz que eles parecem estar indo ao lugar errado. Então ela vai usar o GPS no celular para tentar chegar no endereço escrito no papel. Mas assim que ela abre o GPS, do nada o sinal para de funcionar, a impossibilitando de utilizar o serviço. É aí que Hachikuji Mayoi diz: eu nunca consigo encontrar o lugar, eu nunca consigo encontrar minha mãe. Parece que eu estou sempre indo em direção a lugar nenhum, já que eu sou um caracol perdido. Araragi percebe que tem algo de errado com toda a situação, algo incomum, então decide contatar o Oshino. Mas ao invés de ele ir ao encontro de Oshino, quem o faz é Senjogahara. Araragi pergunta se não seria melhor que ele fosse, mas Senjogahara responde dizendo, com um olhar sério e tenso, para não deixá-la sozinha com essa criança. Um tempo se passa e Hanekawa aparece no parque. Os dois conversam, ela repreende Hachikuji por ter mordido a mão do Araragi e igualmente repreende Araragi. Não por ter agredido a menina, mas sim por tê-la agredido sem ter explicado o motivo pelo qual o fez. O que já demonstra uma visão errada que Hanekawa tem de como se educar uma criança. A Araragi então, aproveitando da oportunidade da presença da Hanekawa, pergunta a ela se ela sabe onde fica a casa de uma pessoa chamada Tsunade, mas Hanekawa diz que não. Ele fica surpreso e diz que é incomum a presidente de classe não saber algo. Hanekawa responde dizendo que ela não sabe tudo, ela só sabe o que ela sabe, e assim parte. Após a interação dos dois, Araragi recebe uma ligação de Oshino, que explica a Araragi que ele não entendeu muito bem, mas diz que o caracol não é igual ao caranguejo e também não é um deus. É mais um tipo de fantasma ou assombração. Então, nenhum ritual será necessário, como foi no caso do caranguejo. É mais simples do que isso. De qualquer forma, Oshino diz a Senjogahara tudo o que precisa ser feito e ela transmitirá as informações de Araragi assim que retornar ao parque. O jeito de se livrar da aparição caracol perdido é muito simples. Basta deixar de seguir o caracol. Mas estamos falando do Araragi aqui. Quando Senjogahara chega, ela revela toda a verdade a Araragi. Por todo esse tempo, desde o momento que ele encontrou Hachikuji no parque até o momento atual, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação, Senjogahara foi capaz de ver Hachikuji. Nem sequer uma única vez, nem vê-la, nem ouvi-la, nada. Na verdade, não é que a Mayoi encontrou o caracol perdido. Ela em si é o caracol e o Araragi a encontrou. Ele é afetado pela aparição e não a garota. O critério para encontrar um caracol perdido é muito simples. O sentimento de não querer voltar para casa. O mesmo sentimento que Araragi estava sentindo desde que havia brigado com sua irmã mais nova. Talvez você esteja pensando, mas e a Hanekawa? Ela foi capaz de ver e interagir com a Mayoi? Bem, de fato, ela foi capaz de ver a garota. E o motivo é claro, pois ela, assim como Araragi, também não queria retornar para casa, deixando seu lar com conflitos e atritos no Dia das Mães, sem querer retornar. Outra dúvida que pode parar na sua cabeça é: por qual motivo Senjogahara não diria a Araragi que ela não estava vendo a Hachikuji? Simples, pelos últimos anos de sua vida, Senjogahara se acostumou a ser estranha, a ter algo de errado com ela. Então, se ela não está vendo alguém que a Araragi consegue ver e interagir normalmente, é claro que tem algo de errado com ela. A Araragi fica incrédulo e jamais consideraria abandonar a colegial, chegando ao ponto de dizer: é meu dever guiá-la até seu destino. E é então que Senjogahara finalmente entende. Araragi não estendeu a mão a ela por ter algum interesse específico nela, por ela ser especial. Ele simplesmente é o tipo de pessoa que não conseguiria ver alguém que precisa ser ajudado e não ajudar essa pessoa. Neste momento, ao compreender a verdadeira natureza de Araragi Koyomi, que Senjogahara confirma seus sentimentos e diz a ele: I love you. Descobrimos que na verdade Hachikuji sofreu um acidente de carro há mais de uma década e continua vagando desde então. Seus pais haviam se divorciado e a filha já estava começando a esquecer o rosto da mãe. Portanto, num dado dia, ela decidiu arrumar sua mochila e ir de encontro à mãe. E foi neste fatídico dia, mesmo o sinal de pedestre estando verde, o acidente ocorreu. Oshino disse a Senjogahara que sabe bem como o Araragi é e que, portanto, há outra forma de ajudar Hachikuji. Seguindo o mapa da cidade atual, mesmo com suas alterações, eles deveriam ser capazes de chegar à antiga casa da mãe de Hachikuji. Eles demoram 1 hora para chegar no local, que deveria levar uns 10 minutos, mas quando finalmente chegam ao endereço, notam que não passa de um terreno vazio. Porém, mesmo não tendo mais a casa lá, Hachikuji se desmancha em lágrimas e diz: finalmente estou em casa. E assim desaparece. Após a garota finalmente ter encontrado seu desfecho, Senjogahara confronta Araragi e o pede por uma resposta à sua confissão. Além disso, reforça dizendo que ela não deve nenhum favor a ele por ele a ter salvo e que as desculpas da dívida de gratidão que ela inventou no começo do arco não era nada além disso. Desculpas, na tentativa de fazer Araragi se confessar. Mas como isso não aconteceu, ela teve que ser mais direta. E então Araragi disse:
que imagina se isso se tornará uma constância ou não, fascinação por Shinji Ogahara. E essa é a resposta definitiva. No dia seguinte, Araragi jura não sair de casa sem rumo no próximo Dia das Mães. E logo após montar em sua bicicleta para sair de casa, ele a vê. Mayoi Hachikuji, que agora é promovida de um espírito preso à terra para um espírito vagante. Ela pede a Araragi, caso ele a veja pela cidade, que pare para conversar com ela. E assim, o arco se encerra. Quase toda criança já se desentendeu com seus pais, e quase toda criança também já quis fugir de casa para evitar seus problemas, ou até mesmo como demonstração de rebeldia. Todo adulto e jovem adulto já quis fugir de seus problemas, nem que fosse por um dia. Às vezes você acorda e só não queria ter que olhar na cara daquele seu chefe irritante, daquele vizinho que quer ser amigável até demais, do seu marido, da sua mulher, do seu namorado, do seu irmão, do seu colega de trabalho que brigou com você e você tá tentando entender até agora o que começou tudo. Às vezes queremos fugir, desaparecer, é da natureza humana. É natural querermos nos proteger, nos isolar e evitar confronto e estresse. É quase como se fosse um mecanismo de defesa. Talvez seja mesmo. Mas por mais tentador que seja fugir, no final do dia, o problema, o conflito ainda vai estar lá. Ele não vai simplesmente sumir, desaparecer. Não, é muito pelo contrário. Deixar algo não resolvido ou mal resolvido de lado é muito mais provável que agrave a situação e faça você ter uma dor de cabeça muito maior que a original. É normal querer fugir, mesmo que você mude de país, que fuja pro mais longe possível. Esse conflito, esse problema não vai sumir, ainda vai estar lá, te assombrando por toda a eternidade. E você não vai querer levar assunto não resolvido pro caixão, vai? Então vai em frente. Não importa o quanto tempo faz, ainda dá tempo de resolver algo não terminado. Reúna toda a sua coragem e vai em frente. Está na hora de resolver esse assunto inacabado. Não por mim, mas por você, pelo seu psicológico, pela sua paz de espírito. Ainda dá tempo. Viu? No final do dia, pode ter certeza que não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças como você imaginava que fosse. Palavra de quem já foi o fugitivo número 1. É muito, muito melhor encarar o que precisa ser encarado. Então, do que você tem fugido? Muito prazer. Eu sou o Marcos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, quero agradecer a todos que têm acompanhado e prestigiado meu trabalho até aqui. Então pra você que assiste, curte, se inscreve, comenta, eu agradeço muito, muito mesmo, de coração. Sei que o YouTube tem o costume de não entregar os vídeos para todos os inscritos, então se você puder clicar aí no sininho para ativar notificações ou me seguir nas redes sociais para não perder quando tiver vídeo novo, vai me ajudar demais, sério, muito mesmo. Arroba é @KiskerJournal para todas as redes e claro, se quiser trocar uma ideia sobre o vídeo ou sobre qualquer anime, mangá, videogame no geral ou alguma série também, só comenta aqui no vídeo ou me chama na DM nas redes sociais. Você pode notar nos demais vídeos que sempre respondo o maior número de pessoas possível. Então pode ficar tranquilo que eu vou ler seu comentário e se eu tiver algo para adicionar eu vou estar respondendo. Também quero convidar vocês a assistirem o TofuCast, podcast que eu faço em conjunto com o Takumi Enferrujado e é publicado no canal dele no YouTube. Dá uma passada lá, confere, vê se vocês gostam e também ele cria vários vídeos ensaios muito complexos e longos e bastante detalhados e densos. Então eu acho que vocês vão gostar, eu recomendo bastante. Pega uma pipoca aí porque é a duração de um filme e é muito bom, sério, de verdade. Dá uma conferida lá, se inscreve no canal dele, é muito bom mesmo. O canal dele tá aparecendo aí no card, na descrição, então não tem erro, só clicar lá.